Muito boa noite. Hoje nós estamos entrando na 14ª palestra da parceria do SENAC, juntamente com as feiras Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair. Desde julho que nós estamos fazendo essas palestras semanalmente, trazendo os temas pertinentes ao setor. Então, cada semana a gente apresenta aqui um docente do SENAC e eles nos brindam com os conhecimentos deles. E nós temos lá no site da feira, Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair, todas as palestras que já foram dadas aqui. Então, se você que está aí nos acompanhando hoje, perdeu alguma e não viu, e quer rever, você pode ir lá no site, no espaço de auditório, lá eles estão gravadas, você pode assistir a qualquer momento, a qualquer horário. Então, aquele momento que você não está tranquilo em casa e quer aprender um pouco mais, é só ir no site www.wine Trade Fair ou Cachaça Trade Fair e no espaço de auditório, é uma feira online, é uma feira imersiva, e você vai no auditório, senta, clica lá na matéria que você quer assistir, na palestra que você quer assistir e divirta-se, porque além de ser um conhecimento extremamente, um conteúdo extremamente rico, também é muito divertido e também é muito compensador. E além de ter as palestras já ministradas, você também tem, você também tem a agenda para as próximas semanas. E lá você pode se programar e você pode se programar para as próximas palestras, não é? Hoje, nós vamos ter um professor, o Richard, que tem um currículo extremamente rico, e ele vai nos brindar, ele é responsável por aulas de gastronomia, mas ele tem um currículo muito forte na área de vinhos, especificamente. Ele vai nos brindar hoje com dicas sobre harmonização na enogastronomia. Então, eu vou deixar vocês com o Richard, com as dicas que ele nos tem, e daqui a pouco eu volto, caso vocês tenham algumas perguntas, ele vai dar uma resposta para a gente. Richard, deixo com você, uma boa sorte, uma boa palestra, tudo de bom, qualquer coisa, nós continuo aqui, te acompanho na palestra, vou ficar aqui anotando, que eu gosto de acompanhar. Uma boa noite para todos nós. Não vou sugerir um vinhozinho, apesar do frio que nós estamos passando hoje, porque é uma segunda-feira, a gente está começando a semana, mas se alguém tiver com disposição para começar a semana com vinho, porque eu sempre costumo tomar um vinhozinho para assistir as palestras, é uma boa pedida. Richard, com você. Obrigado. Boa noite, então, a todos. Bastante feliz de estar aqui com vocês, de poder participar um pouquinho do conteúdo, do conhecimento. Eu sou docente do SENAC de Águas de São Pedro, onde eu trabalho especificamente com o estudo de bebidas, sendo o vinho uma delas, né? Então, vamos começar conversando um pouquinho. Quando me pediram isso, né, eu pensei um pouco em harmonização enogastronômica e os desafios que nós temos nessa área. Vocês estão vendo aqui a nossa tela, tá certo? Onde eu preparei um conteúdo sobre isso, né? Porque a harmonização é algo tão sutil que às vezes as pessoas ficam um pouco intrigadas. Mas por que eu tenho que saber isso? Né? Qual é o caminho a seguir? Será que se eu tomar um vinho diferente daquilo que foi proposto, eu estou muito errado? Na verdade, não, né? Na verdade, eu tenho uma situação onde eu preciso entender o quanto me é benéfico trazer esse conteúdo. Então, eu começo aqui com o princípio básico da análise sensorial. Análise sensorial nada mais é do que um trabalho de interpretação das minhas reações, do meu organismo, perante os alimentos e as bebidas, né? Por conta disso, eu vou ter isso estimulado pela visão, pela minha gustação, pelo meu olfato, pelo tato, normalmente o tato de língua, e até mesmo pela minha audição. Sem esses sentidos, eu fico um pouco mais de dificuldade ou
sou capaz de me compensar a ponto de, na ausência de um deles, por exemplo, da visão, trabalhar meus outros sentidos e compensar esses sentidos para poder, então, interpretar tanto a bebida quanto o alimento. Por ser muito rico, a análise sensorial vem do grego análisis, que nada mais é do que desfazer, decompor. Então, análise, em último caso, é decompor alguma coisa, é dividir alguma coisa, dividir em pedaços e depois juntar tudo isso para entender melhor. Por isso que eu falo sempre, faça uma análise e faça com calma. Avalie cor, avalie aroma, avalie textura. Se for da bebida, se for do alimento, veja temperatura, né? Veja se esse alimento é mais ou menos úmido, veja se esse alimento é mais ou menos pegajoso, tem uma textura mais arenosa, como farofas, por exemplo, ou tem uma textura mais líquida, como molhos, sopas, né? E comece a juntar as coisas, né? Então, a harmonização, no caso aqui que nós estamos conversando, enogastronômica, ela serve para realçar alguma coisa ou atenuar alguma coisa, conforme a circunstância. Por exemplo, se eu tenho pimenta no meu prato e o meu prato está mais apimentado, é algo que vai me incomodar, é melhor que o meu vinho atenue a pimenta, tá certo? Se eu tenho uma acidez e quero realçar, é melhor que o meu vinho realce essa acidez. Então, tem situações onde eu vou realçar alguma coisa ou vou atenuar alguma coisa, juntando bebidas adequadas, no caso o vinho, para que isso aconteça. Para isso, eu preciso fazer o quê? Conhecer vinhos, né? E o mais legal de tudo isso é que no final dessa experiência gastronômica, a pessoa vai entender que ela teve uma boa participação de harmonização quanto mais prazer ela tiver tido ao longo da degustação, seja do seu almoço, do seu jantar, enfim, da sua refeição. Por conta disso, observe a sua visão. Estudos mostram que a visão é absolutamente dominante, né? Por exemplo, se eu colocar um vinho tinto na sua frente e você já tiver tomado vinho tinto na sua vida, você vai, mesmo que não provando, mesmo que não cheirando, mesmo que só olhando, você já vai saber que ele tem um caminho a seguir, você espera um caminho, né? E a partir daí você vai, então, perceber os aromas através de uma boa cheirada nesse vinho, mas você mais ou menos já está esperando, né? As frutas vermelhas, os aromas que vão trazer, que vão para o lado das uvas tintas do vinho tinto, né? Então, preste atenção no visual, depois treine muito o seu olfato e o seu paladar. Eu falo isso sempre para todo mundo. Você só vai saber que tem aroma de rosa, por exemplo, se você já cheirou uma rosa. Você só vai saber que tem gosto de mirtilo ou de morango se você comeu o morango, né? Não adianta a gente buscar num arquivo que não existe, no caso, o arquivo da memória, se você não tiver degustado nada parecido com aquilo que eu estou buscando dentro do meu vinho. Então, é muito importante criar uma memória própria, é muito importante você provar coisas diferentes, e não é só alimento, tá, gente? Às vezes é cheirar uma flor que você nunca viu para ver que cheiro tem, e depois dar um nome para aquilo, né? Que flor é essa? A flor é flor X. Nossa, tem esse aroma, então, a flor X tem esse aroma? Tem. Quando você cheirar um vinho que remeta àquele aroma, você vai entender isso. Para os mais leigos, esses aromas não são colocados no vinho, e sim são oriundos da própria uva e também da fermentação. Quando a fermentação ocorre, ésteres, aromas que vão surgir da própria fermentação, vão estar nesse vinho remetendo para a gente algum tipo de aroma parecido, que eu vou elencar na minha memória, né? E depois também o estágio em madeiras, o envelhecimento desse meu vinho, também vai me criando outros aromas, né? Aromas mais complexos e sabores mais complexos. Tudo isso faz parte de um grande arsenal, né? Que é percebido no ser humano pelo nariz e pela boca, principalmente o nariz, quando eu sinto os aromas e depois repito isso e aumento esse meu leque na boca.
Então, a percepção pode ser por via orto ou retronasal, ou diretamente na entrada do meu nariz, ou depois quando ele vem no final da degustação e volta, né, como o retrogosto, né, o retroaroma. O nosso epitélio olfativo é muito grande, tem mais ou menos aí 20 milhões de células sensoriais, mas não é nem próximo de um animal, por exemplo, um cachorro, né? Ainda assim, é suficiente para que eu consiga organizar pelo menos 10 mil aromas diferentes na minha cabeça. Imagino que a gente não consiga elencar 10 mil aromas, nem que a gente tenha muito boa vontade e tempo, né? Mas com certeza, algumas frutas que você mais prova no dia a dia, algumas flores que você sente perfume mais próximo, alguns alimentos que você está mais acostumado a comer, e outras coisas que vão compor aquela memória, ela é única. Não adianta eu falar para você que isso tem um sabor, por exemplo, de laranjinha quincan, se você nunca comeu uma laranjinha quincan, por exemplo, né? Que de repente eu posso ter um pé dessa laranja na minha casa e provar ela todo santo dia e saber muito bem qual é o sabor dela, e você nunca ter visto ou ouvido falar dessa frutinha que é muito específica, por exemplo. Então tem coisas que a gente vai juntando ao longo do tempo. Isso é muito importante para que eu defina algumas coisas, né? Só para a gente pontuar, a gente tem aí os 5 gostos básicos, que é o ácido, de um modo geral, o salgado, o doce, o amargo e o umami, que é o 5º gosto, né? Que é aquele gosto que, na verdade, realça os demais gostos, né? Que é o gosto do glutamato monossódico, tá? E esses gostos específicos, eles vão se juntar, às vezes, em algumas situações, né? Trazendo para mim, então, uma complexidade que eu previamente devo entender um pouquinho do meu alimento para poder sugerir o meu vinho, tá? Outra coisa que eu sempre elenco para o pessoal é a sensação de boca. Já pararam para pensar que língua tem percepção tátil? Língua sente peso de boca? Tá? Língua sente dor. Se você comer algo muito, muito gelado, vai doer a sua boca. Fala, nossa, doeu, né? Então, está além do seu limite de percepção, você começa a ter problema com isso. O calor é a mesma coisa, vai te queimar, né? Qual a importância disso? Eu preciso entender em que situação o meu vinho vai ganhar com isso e vai perder com isso. Por exemplo, se eu estiver tomando um sorvete e quiser harmonizar com vinho, então eu vou precisar de um vinho mais potente, de álcool e de dulçor, por exemplo, se for um sorvete doce, para que eu consiga perceber, já que o gelado vai me tirar um pouco a percepção do dulçor, do álcool desse meu vinho, tá? O contrário também acontece, se eu estiver comendo algo mais quente, por exemplo, uma sopa, um vinho menos alcoólico vai melhor, porque se eu resolver colocar muito álcool, o calor na minha boca vai evaporar muito rapidamente o álcool desse meu vinho, e eu vou sentir uma percepção maior do que a realidade em termos de volume alcoólico do meu vinho. Pararam para pensar nisso? Outra coisa, viscosidade. Tem alimentos que são mais ou menos viscosos, e essa viscosidade, às vezes, atrapalha. O vinho entra e não consegue diluir essa viscosidade, trazendo um problema de textura de boca, né? Que também pode ser pastosa, cremosa, elástica. Nossa, alimento elástico? É alimento elástico, né? Um aligô, por exemplo, é um alimento elástico, né? Ele traz uma elasticidade que é difícil do vinho quebrar, né? Então, eu preciso de um pouco mais de álcool, um pouco mais de estrutura no meu vinho, para que ajude a cortar essas moléculas e deixar tudo um pouco mais fácil na minha boca, né? A outra coisa é a efervescência, né? A efervescência da minha bebida vai me ajudar a quebrar um pouco a gordura, né? Vai explodir aromas, vai me carregar aromas por conta do CO2, do gás que está presente nessa bebida. Então, trazendo para mim uma percepção maior, né? Mais rápida. Pensem nisso, né? A efervescência pode ajudar muito eu a quebrar todo esse peso eventual, por exemplo, de uma feijoada, que tem toda aquela gordura, que tem todo aquele peso das linguiças, que tem a textura do feijão, e o espumante pode ajudar um pouco a soltar isso graças ao gás, né? Vinhos não carbonatados, ou seja, vinhos tranquilos, vinhos que não tenham nenhum tipo de gás, já vão ter uma certa dificuldade nesse quesito, tá?
Outra coisa é o corpo, né? Eu tenho vinhos leves, muito leves, de corpo baixo, ou de corpo mediano, ou até de corpo elevado, né? Então, esse excesso de estrutura desse meu vinho, que pode ser branco, tinto, rosé, pode até ser um bom espumante, até um champanhe, ele também vai necessitar de um alimento um pouco mais estruturado. Então, pensando nisso, a gente começa a entender que a harmonização não é algo tão simples, tá certo? Porém, também não é um bicho de 7 cabeças, não é muito, muito, muito difícil. Só estou elencando algumas coisas para que você aí comece a pensar um pouquinho, puxa vida, nunca me liguei dessas coisas, né? Como é que eu faço agora? Como é que eu junto tudo isso? Tá? Então, o sabor de um prato, ou mesmo de uma bebida, ele vai ser a combinação, né, do gosto pessoal seu, né? Porque vocês já pensaram que algo pode ser gostoso, mas pode não ser saboroso? Ou pode ser saboroso e não ser gostoso? Sabor e gosto são coisas distintas. As pessoas normalmente confundem sabor com gosto, né? O sabor tem a ver diretamente com o seu gosto pessoal, ok? Mas os aromas e as sensações que ele vai produzir, isso é sabor, né? Eu como falo, mas que saboroso, porque eu gostei, né? O meu gosto está diretamente relacionado à minha percepção de sabor. Isso é muito interessante, né? E aí, gente, eu vou indo para a minha percepção dos vinhos para juntar com a minha comida. É bom que eu saiba avaliar vinho, acredito que muita gente saiba, né? Vou avaliar a cor dele, limpidez, né? Se essa cor está me trazendo um vinho mais fresco, mais jovem, ou mais evoluído, né? Se esse vinho meu é mais límpido ou mais turvo, com matéria em suspensão ou diluído no próprio produto, que vai me trazer uma outra textura de boca. Se esse vinho tem aromas mais simples ou mais complexos, se essa complexidade vai exigir um alimento também mais complexo, se esse meu vinho é um vinho mais rápido de boca, ou um vinho mais estruturado, ou um vinho mais longo de boca, aí eu também posso trabalhar com alimentos um pouco mais longos de boca, alimentos que vão me deixar um pouco mais tempo sentindo ele depois que eu já engoli. Isso é importante, né? Então, o que eu vou avaliar? No meu vinho, eu vou avaliar tudo aquilo que eu acabei de comentar. E no meu alimento? Textura ao toque, né? Textura ao toque de boca. Aspecto, o prato também tem que ser bonito, tá certo? Umidade, que é algo que eu falo, pessoal, presta atenção, né? Um molho é diferente de uma farofa, né? Tem pratos que são mais secos, requerem vinhos um pouco menos alcoólicos, ok? Porque senão vai ficar tudo muito intenso, né? A cor, eu como com os olhos, né? Eu vou olhar para aquele alimento e vai me chamar atenção, vai me dar vai me estimular o apetite, eu vou salivar mais, né? A salivação maior também me traz vontade de tomar um vinho um pouco mais estruturado, tá? Os aromas são agradáveis, são desagradáveis, são intrigantes, enfim, tudo isso vai me trazendo para um caminho. Agora, nada disso importa se você não souber quem você é dentro desse universo comensal. Você, como degustador, como apreciador de um prato, de um vinho harmonizado, quem é você nessa história, né? Tem algumas pesquisas que mostram que a gente divide as pessoas pelo menos em 3 grandes grupos, os chamados provadores tolerantes, sensíveis ou muito sensíveis. E eu pergunto aqui, quem é você dentro desses 3 universos maiores, né? Para ficar um pouco mais fácil, os tolerantes são aqueles que suportam sabores mais fortes. São aqueles que, por exemplo, gostam de café mais forte, ristreto, gostam de vinhos mais encorpados, mais poderosos, mais generosos, mais concentrados, muito explosivos de aromas, muito alcoólicos, né? Muita madeira. Então, isso é que vai fazer essa pessoa se sentir bem. Se você oferecer para esse cara um vinho muito levinho, menos estruturado, ele vai falar assim, nossa, isso aqui não tem graça. Ele quer uma estrutura maior. Então, mesmo que a minha harmonização esteja toda certinha, e eu coloque esse provador na frente daquele vinho, daquele prato, ele pode não gostar,
porque o fator pessoal é muito importante e muita gente não elenca isso, né? E aí vem aquela pergunta, mas como é que eu sei? Se você não conversar antes, você não sabe. E aí a gente pode cair do cavalo, às vezes isso já aconteceu comigo, em algumas situações onde você monta tudo bonitinho, está tudo certo, e aí, de repente, uma pessoa destoa ali da plateia e fala, mas eu não gostei disso daqui, né? Porque não é uma ciência exata, né? Nós estamos trabalhando com a biologia, né? Com a pessoa também, que é um fator importante dentro da minha degustação. Depois eu tenho os provadores chamados sensíveis, eles apreciam uma determinada gama de bebidas e comidas, né? São sensíveis, por exemplo, ao amargor, não gostam muito do tanino, então preferem vinhos tintos menos taninosos, ou com taninos mais arredondados, mais polidos, como, por exemplo, um Shiraz, por exemplo, ou Syrah, né? Ou um branco levemente amadeirado, tá? Que tem uma estrutura mais untuosa, às vezes. Enfim, essa pessoa vai participar de uma gama de vinhos e de alimentos diferentes. E ainda tem aquela pessoa que é extremamente sensível, ele é muito sensível ao amargor, ele quase não toma vinho tinto. Eu tenho amigos que não bebem vinho tinto porque não suportam. São pessoas extremamente sensíveis ao tanino, à astringência, então eles preferem vinhos brancos ou vinhos rosés, ou eventualmente um tinto muito leve, como por exemplo um Pinot Noir, que tem ali um tanino mais domesticado, em alguns casos, né? Se vai tomar um café, já prefere um cafezinho de coador, mais leve, ou café com leite, ou café com creme, para quebrar um pouco. É aquela pessoa que não gosta de nada muito over. E aí você oferece para ele um Malbec e uma bisteca fiorentina, por exemplo, com muita estrutura, muita gordura, e tudo muito pesado, e essa pessoa não vai gostar, apesar de não estar errado, de teoricamente estar correto, né? Então, a gente também precisa ver muito bem quem é o provador, quem é o comensal, quem é o seu cliente dentro do seu restaurante, quem é o seu cliente para quem você está oferecendo tudo isso, para quem você resolveu montar uma carta de vinhos e oferecer isso no seu ambiente. Por isso que nós precisamos dos 3 estilos de alimentos e de vinhos que contemplem esses 3 perfis maiores, vamos dizer assim. Lógico que tudo tem exceção, toda regra tem exceção, mas, a grosso modo, eu acredito que isso facilite um pouco a vida de quem está ouvindo essa nossa conversa aqui. Tá? Então, o que é harmonizar, né? Eu coloquei essa imagem aí de um casal, né? Em perfeita harmonia, tomando um vinho, tá certo? Nada mais é do que a perfeita integração entre a bebida e o alimento, de forma que a união dos dois seja benéfica para quem está provando, para o comensal, e ambos se beneficiem dessa combinação, não havendo sobreposição de nenhum dos dois, tá? Ou seja, o alimento não fica por cima da bebida, nem vice-versa. Eu tenho uma união, tudo isso está andando junto, tá? Por conta disso, eu tenho a harmonização que vai ser muito boa por semelhança e ou por contraposição, tá? Quando eu faço por semelhança, eu tenho a somatória das características para que tudo se harmonize. Tá? Então, eu preciso conhecer muito bem meu vinho, conhecer muito bem o alimento, para que tudo aquilo se encaixe. No meu vinho, a gente sabe que eu tenho muitas uvas possíveis, né? Milhares, na verdade. Então, qual uva eu vou escolher para começar a conversa? Né? Qual técnica de fermentação eu vou trabalhar? Vai ter um amadurecimento na madeira? Não vai? Vai ter um estágio? Vai passar só no inox? Tá certo? Quanto tempo de garrafa tem esse meu vinho? Qual a idade desse meu vinho, né? O país de origem, a questão do terroir, a região de onde ele vem. Às vezes eu escolho um Chardonnay da região de Chablis, que tem uma leveza, uma mineralidade alta, mas eu poderia ter escolhido um Chardonnay, por exemplo, americano, né? Da Califórnia, que é super amanteigado, super intenso. São 2 Chardonnays, a uva é a mesma, mas eu estou falando de absolutamente 2 vinhos distintos, para falar um pouco de questão de origem, país e região, terroir. Então, o que um vinho vai fazer, o outro não vai fazer, né? Apesar de ser a mesma uva. Como citei aqui, né? Um Pinot Noir da Borgonha e um Pinot da Patagônia Argentina. Estruturas diferentes, regiões diferentes, climas diferentes, maneiras de fazer vinho diferente. Os 2 são da mesma uva, mas não vão ter a mesma harmonização. Tem estrutura diferente, né?
Então, a gente vai comentando algumas coisas para o pessoal ir percebendo aí, tá? Como a gente pode trabalhar. Ou posso fazer a harmonização por contraposição. Os opostos também funcionam às vezes. Eu vou complementar, eu vou enriquecer o que o outro não tem e vou aproveitar do que um tem para fortalecer o outro, tá? Então, eu citei aqui o clássico Foie Gras com Sauternes, que é um vinho de sobremesa, né, famoso, na França, por conta da untuosidade, da gordura que o Sauternes tem, por ser um vinho aí feito com uvas botritizadas, né? E o foie gras, por ser um produto extremamente gorduroso, acaba que junta bem. O Sauternes é doce, o foie gras não é, mas a gordura dos dois se juntam muito bem, que é uma combinação bastante clássica e que a gente pode pensar e derivar a partir dela para outras harmonizações menos clássicas, né? Tá bom? Então, pensem um pouquinho, como é que é o meu alimento? Tem gordura? Tem um peso ao corpo? Tem uma acidez maior ou menor? Tem dulçor? Tem amargor? Tem isso tudo junto, separado? Como é que é? O que prevalece no meu prato? Se gordura, de onde vem essa gordura? É animal? É vegetal? Porque tem diferença entre uma manteiga e um azeite de oliva, né? A estrutura que a manteiga vai me dar é muito mais intensa, né, do que o azeite de oliva. O azeite de oliva vai me dar uma estrutura mais verdeal, né, mais herbácea, por exemplo. A minha manteiga vai me dar uma gordura mais láctea. Tá? Então, aí eu já posso pensar um vinho ou outro, né? Isso é importante a gente parar para pensar, né? Lembre, o açúcar combina muito bem com gordura. A gente acabou de falar do foie gras com o Sauternes, né? Muito da confeitaria basicamente se baseia nessa combinação clássica, né? Açúcar e gordura. Tá certo? Muito bom. Outra coisa, corpo ou peso, né? Toda a estrutura de um prato que tem mais redução, um prato cozido com mais tempo, um prato onde a gordura ou até mesmo o colágeno de algumas carnes vão se amalgamando nesse prato, vai me deixar tudo mais intenso. Aí eu também vou precisar de um vinho mais intenso, um vinho que tem mais pegada, um vinho que passou um pouco mais na madeira, um vinho um pouco mais alcoólico, um vinho que tem uma estrutura diferenciada. Então, via de regra, pratos pesados, vinhos mais estruturados, pratos leves, vinhos também mais leves. Há exceções? Lógico que há, mas normalmente funciona muito bem, né? Muito bom. Citei aqui, só para a gente lembrar, né, o Coq au vin, com o Pinot Noir, por exemplo, já que é um prato típico da França, onde o frango ou a galinha vai ser cozida com o próprio vinho da região, que é um Pinot, então nada mais interessante do que servido também com um vinho da mesma uva, né? Ou um Boeuf Bourguignon mais estruturado, né? Carne de vaca, e aí eu posso usar um Châteauneuf du Pape, por exemplo, que tem uma outra estrutura, de uma outra região, uvas mais robustas, né? Então tem uma outra pegada, tá? Então a gente pode pensar em algumas coisas assim, né? Outra questão é a acidez, né? A gente sempre começa refeições com uma salada, uma entrada, alguma coisa que sempre venha com alguma acidez para estimular a salivação, para melhorar a digestão. De onde vem essa acidez? Ela é cítrica, é de limão, por exemplo, é de laranja, é de uma outra fruta, né? É uma acidez acética, vem do vinagre, né? Esse vinagre é oriundo de que fonte? Hoje a gente tem vários vinagres diferentes, né? Os acetos, que são mais adocicados, mais complexos. Então pense também nisso, porque o vinho é uma bebida muito ácida, tem um pH bastante baixo, né? Existem vários ácidos no meu vinho, ácidos mais domesticados ou menos domesticados. Existem vinhos que não fazem fermentação malolática, então tem uma fermentação, uma acidez mais dura, mais crua do ácido málico, né, que remete à maçã verde. Isso pode ser a grande chave de sucesso se eu quiser harmonizar com alimentos mais ácidos. Já se eu resolvi pegar um vinho que passou por malolática, que tem uma acidez mais domesticada do ácido lático, algo mais amanteigado, aí eu já penso numa acidez um pouco menos intensa no meu prato. Então, entender como é que esse vinho foi feito, conhecer um pouquinho a estrutura, pode me levar para dois caminhos absolutamente distintos dentro da minha harmonização. E isso é muito legal,
né? Por isso que eu falei lá atrás, precisa conhecer vinho, precisa estar dominando um pouquinho isso. Então, toda acidez é neutralizada um pouquinho mais ou um pouquinho menos com o sal, né? Lembrando de alguns vinhos que têm uma certa salinidade ou uma certa mineralidade, como Chablis, o Jerez seco, né, que tem essa pegada mais salina, e alguns outros vinhos que vão acabar juntando bem com alimentos mais salgados, que de repente tem um sal mais pronunciado, ajudando a diminuir essa pegada salgada mais intensa de boca. Tá? E o doce, né? O doce, sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo gosta de doce. O doce, o açúcar chama, né? E aí, como é que eu faço com doce? Qualquer vinho doce serve para o meu prato doce? Não, né? Existem alguns ingredientes dentro do meu doce, como, por exemplo, gema de ovo, que é super complicado. A gema de ovo é sulfídrica, ela tem aquele cheiro característico, né? Tem uma untuosidade, tem muita gordura. E aí, que vinho eu vou usar? Se eu usar gema de ovo, por exemplo, um quindim, né? Eu gosto, às vezes, de deixar o vinho de lado e procurar uma água, por exemplo, para esse meu doce à base de ovo. Qualquer água, não. Uma água um pouco mais intensa, como uma pedra salgada portuguesa, por exemplo. Ela vai fazer toda a diferença, né? Ou vou usar vinhos mais intensos, como, por exemplo, vinhos fortificados, né? O próprio Porto, um Marsala, até um Bénios, que fica muito bom com chocolate, que é outra base de doce complicada. Chocolate, hoje a gente tem vários tipos de chocolates, chocolate ao leite, chocolate 50%, 70% cacau, 90% cacau, né? Chocolate branco, enfim. Quanto mais estrutura gordurosa eu tiver no meu chocolate, mais eu vou precisar de álcool e de acidez para quebrar, senão eu fico com aquele doce, tomo o vinho e o vinho passa por baixo ali e eu não consigo aproveitar o meu vinho de maneira adequada. Então, doceria eu acho que pode ser um trunfo, mas ao mesmo tempo eu preciso saber o que eu estou usando, né, de vinho. Então, sobremesas mais leves, eu tenho até sobremesas que não têm gordura, né, um sorbet, por exemplo, que é uma sobremesa muito delicada, não vai gordura, vai mais o suco da fruta e tal. Aí eu posso trabalhar vinhos mais leves de estrutura, mais ácidos até. Ou, em casos mais gordurosos, eu tenho que partir para vinhos mais complexos, né? Então, tenho aí uma gama de vinhos possíveis, né? E uvas possíveis também, tá? Como o Semillon, por exemplo, né? Que traz uma acidez maior aí para os vinhos botritizados. E depois, gente, a gente tem o amargor, né? O amargor é um grande problema, né? Porque o amargor, ele atrapalha muito. Então, quando eu tenho amargor, não adianta eu botar vinho amargo, vinho que tenha muita estrutura, muito tanino. Eu tenho que ter vinho extremamente delicado e sem estrutura de tanino. Então, vamos para os vinhos brancos, né? Com bastante acidez, e se tiver um gás, melhor ainda, como espumantes brut ou extra brut, por exemplo, sem muita estrutura também, né? E para fechar essa linha aí de gostos, o apimentado, né? Pimenta é um grande problema. A pimenta, ela deixa a sua papila extremamente excitada. E aí, tudo que cair em cima da sua língua na sequência vai incomodar. Então, vinhos mais tranquilos, vinhos que não vão me dar muita estrutura, vinhos que têm boa acidez, vinhos mais aromáticos, uvas mais aromáticas, tá? Tintos aí, estruturados ou com muita pegada sensorial, não são bem-vindos com a pimenta. Tomem cuidado com pimenta, né? Já o sal realça tanino. Então, alimentos muito salgados, queijos mais salgados, né? Queijos de veios azuis, ou mesmo alimentos que têm mais sal na composição, como bacalhau, embutidos, às vezes não ficam tão bons com tintos muito robustos, né? Vinhos verdes ou mesmo vinhos adocicados podem ajudar a quebrar um pouco esse sal em excesso. Tá? E o umami, sem dúvida nenhuma, ele vai realçar. Ele é um realçador de gosto, né, de sabores, de modo geral. E o umami vai realçar o que você tiver de mais intenso no seu vinho. Então, vinhos que já têm uma pegada muito estruturada, se você colocar com alimentos umamis, eu coloquei aqui uma imagem de cozinha japonesa, mas existem vários alimentos que são umamis, né? O tomate é umami, o queijo parmesão é umami,
Enfim, tem muita coisa que é umami e que a gente deve, então, tomar um cuidado para que o umami não realce muito o meu vinho, e aí o meu vinho fique over. Ele era até legal, estava bom, e aí quando eu juntei com o umami, explodiu alguma característica dele, principalmente tanino, e aí a coisa ficou um pouquinho exacerbada, né? E dentro de toda essa característica de sabores e gostos e aromas, não podemos nos esquecer da técnica de cocção, né? Um carpaccio de carne não tem nada a ver com a mesma carne grelhada na churrasqueira, no fogo, né? Vão ter texturas e sabores totalmente diferentes. Então, veja qual é a técnica, né? Técnica como cozido no vapor ou pocheado são mais delicados. E aí eu vou trazer o que? Uma delicadeza de vinhos. Sugeri aqui rosés da Provence, né? Sauvignon Blanc de Nova Zelândia, por exemplo. Lógico que depende muito da minha matéria-prima, mas é uma ideia, né? Frituras vão agregar muita gordura, vão deixar meu prato mais pesado. E aí eu tenho que ter um pouco mais de acidez no meu vinho para quebrar essa gordura, né? Isso é importante a gente pensar também, tá? Já refogados e ensopados vão trazer uma concentração de sabores, porque o tempo de cocção é maior, e aí eu tenho uma uniformização dos sabores e uma intensificação dos meus sabores. Então, posso abusar um pouco de brancos, tintos ou rosés mais encorpados, né? Como chardonnays com madeira, vinhos que passam com fermentação surli de um tempo maior, mais complexos, tá? Enfim, vinhos aí mais estruturados um pouco, né? Para grelhados, pensem que você vai inserir defumação, vai ser uma certa tosta, um certo amargor. Então, eu posso usar vinhos que também tenham um amargor da madeira, né? Vinhos que tenham uma passagem de mais tempo em madeiras, que tragam esse sensorial, e tudo isso vai se juntar e vai ficar muito bom, né? Citei aqui até mesmo os tintos do Vale do Beca, no Líbano, por exemplo, que tem essa característica, os grandes Malbecs argentinos e outros aí, né? Para assados, eu já tenho uma estrutura um tanto quanto não tão intensa, mas eu tenho uma caramelização. O assado me traz caramelização, então eu posso trabalhar com vinhos que tragam também para mim algumas percepções, como o Zinfandel, por exemplo, o americano, os Gewürztraminer, que são aromáticos. Lógico que depende muito da minha proteína, do que eu estou assando, mas são só sugestões rápidas e pontuais, tá? E para molho, muita gente vem perguntar, nossa, eu vou fazer tal coisa, eu pergunto, que molho você vai usar? Eu vou fazer tal massa, que molho você vai usar, né? Depende da origem do meu molho. Se for um molho de tomate, se for um molho à base de leite, de queijos, muda totalmente. Se for um molho mais simples, mais provençal, à base de azeite de oliva, com ervas. Então, para cada molho, um vinho, né? Molhos escuros e robustos, vinhos robustos, Barolo, Brunello, Bordeaux. Molhos mais leves, mais herbáceos, brancos médios, brancos mais leves, né? Então, eu posso trabalhar um pouquinho essa nuance conforme o meu molho, conforme a origem do meu molho, tá? E estou terminando, sugerindo algumas harmonizações aí, eu fiquei pensando um pouquinho. Então, falei do bife bourguignon com os tintos da Borgonha, o foie gras com sauterne, o quindim com água, pedras salgadas, para a gente mudar um pouquinho, ou mesmo com tocage azul, húngaro de 5, 6 potônios, dependendo da intensidade, para quebrar essa estrutura do quindim. Um porto mais envelhecido, como, por exemplo, um porto 20 anos, são sugestões que acabam funcionando bem, eu já testei todas elas. A feijoada eu gosto bastante com Pinot Noir, com pinotage, com espumantes brut, feito pelo método Charmat, né, sem muita estrutura. Tem alguns colegas que gostam também do Malbec. Eu, particularmente, acho o Malbec um pouco estruturado demais, mas é uma questão um pouco do meu gosto, talvez, né? Mas, na teoria, fica bom também, né? Gosto muito dos espumantes pela acidez. Chocolates, de um modo geral, com Berneus, com Porto, de várias idades e várias formações, com madeira doce, o Marsala doce, né? Amargos, como fundo de alcachofra, jiló, aspargos, depende do preparo. Se eu fritar, se eu desidratar, se eu fizer um risoto, se eu estiver colocando numa pizza, posso mudar totalmente o caminho, mas, via de regra, brancos aromáticos, Sauvignon Blanc chileno, da Nova Zelândia, Torrontés argentinos,
Gewürztraminer alemães, alsacianos, costumam dar muito certo, apesar da literatura sempre falar que os amargos são difíceis. São difíceis, mas não são impossíveis. Testem, tá? Mudem a maneira de preparar e testem vinhos. Dá para fazer uma bela harmonização, sim. Tá bom? E é isso. Agradeço imensamente a participação, o convite. Não quis passar dos 40 minutos, corri um pouquinho, mas eu não quis estender muito para poder abrir para perguntas. Ok? Muito obrigado. Viu? Confesso para você, Richard, que eu, trabalhando no setor de vinho, já assisti várias palestras sobre harmonização, mas sempre a gente aprende uma coisa nova. Essa de água com pedra salgada, nunca tinha ouvido falar. Vou experimentar para a gente ver. E eu adorei as fotos que você usou na sua apresentação. Achei elas ótimas, muito boas mesmo. Que bom. Temos aqui uma pergunta. Professor, que tipo de vinho o senhor recomenda para harmonizar com peixes? Aline Toledo perguntou. Aline, é o seguinte, depende do peixe. Né? Peixes de carne branca, eu sugiro espumantes, do modo geral, vinhos mais ácidos, vinhos verdes, brancos, né? Vinhos que têm uma acidez maior e corpo menor. Né? A outra coisa é se o peixe for mais gorduroso, por exemplo, um salmão. Para um salmão, eu já prefiro vinhos rosés, de modo geral, e espumantes rosés brut também, né? E se for, por exemplo, um atum, que é uma carne escura, eu sugiro um Pinot Noir, por exemplo, que é um tinto não muito estruturado, mas um tinto, né? Então, veja que, quando a gente fala de peixes, a gente pode derivar para vinhos super leves ou para vinho tinto, até mais leve, mas eu posso andar do branco para o rosé e para o tinto, dependendo do peixe e dependendo da forma de preparar esse peixe também. Então, não se atenha só ao item peixes, e sim que peixe é e que preparação é, se você vai fritar, se você vai cozinhar, se você vai assar, se vai comer cru, né? Então, tem muita opção, tá? Então, dá para a gente trabalhar várias opções aí. Chama Arthur, e ele pergunta o seguinte: se o cliente pede um vinho que não tem na carta e ele está comendo uma carne de cabrito, que tipo de vinho ele pode substituir para oferecer para o cliente? O cabrito, ele é uma carne adocicada, né? Não tem muita gordura, então uma carne magra, adocicada e com um certo cheiro de carne de caça, né? Então eu sugeriria tintos médios. Eu gosto muito para cabrito dos espanhóis, da caça Tempranillo, espanhóis não muito robustos, um Crianza, no máximo um reserva, e também gosto dos vinhos italianos do centro da Itália, né? Um bom Sangiovese resolve bem o seu problema, né? Então, vinhos com média estrutura, de uvas de média estrutura, ficariam muito bons nesse caso aí. Agora eu tenho uma pergunta minha. Sempre tem uma dificuldade de combinar chocolate com vinho. O que você sugere com uma sobremesa que tenha bastante chocolate com vinho? Que vinho você sugere? De um modo geral, você fala que tem dificuldade porque você não acha um vinho certo para o chocolate? Sempre que às vezes eu tomo, às vezes me oferecem Porto com chocolate, mas eu acho às vezes o Porto muito intenso. Então não acho que fique bom. E como eu gosto muito de chocolate, às vezes sempre eu peço e eu acabo não tomando vinho com sobremesa por conta do chocolate. Você pode não ir para um fortificado tão intenso, você pode ir para o Moscatel de Setúbal, por exemplo. Eu acho que o Moscatel de Setúbal fica no meio do caminho, um moscatel bastante intenso. O Moscatel de Setúbal tem um pouco de oxidação, mas tem um álcool menor do que um Porto, né? E a Moscatel é bastante aromática. Então, ela fica nesse meio de tempo aí. O Bénios é um vinho muito interessante, um pouco difícil de achar. Não é todo dia que você tem um Bénios na mão, mas o Moscatel de Setúbal é fácil de você conseguir, né? Isso para falar em chocolate escuro, né? Nós estamos falando de chocolate escuro. Chocolate Se for branco, aí é outra história, né? Para brancos, eu gosto muito de espumante moscatel. Eu acho que um Asti ou um espumante moscatel brasileiro, que tem aquela leveza, bastante aroma e um dulçor médio, eu acho que fica muito bom com chocolate branco. E as suas derivações, sobremesas, mousses, enfim, que você puder pensar aí, né? É mais ou menos nessa linha que eu gosto. Para quem tem, como você, um sensorial um pouquinho mais, uma percepção um pouquinho mais apurada, né? Vamos dizer assim. Certo.
Professor, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Espero vê-lo na feira, né? Porque a gente tem um encontro marcado aí em maio, né? De 10 a 12 de maio no AMB. O Senac vai ter lá uma arena, vai ter lá algumas palestras, né? E os docentes vão ministrar. Então, eu espero que o senhor possa nos brindar com uma palestra boa como essa lá no dia na feira, né? E a gente vai abrir as inscrições para essas palestras ali pelos meados de fevereiro, comecinho de março. Então, as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem assistir, que acessem o site das feiras e já façam suas inscrições para poderem ter acesso às palestras. Eu agradeço muito o seu tempo, né? Que o tempo da gente hoje é bem complicado. Espero revê-lo aqui nas palestras online e também na palestra física. Tenha uma muito boa noite, um finalzinho de segunda-feira, que tenha uma semana lindíssima com bastante bons vinhos. E agradeço a todo mundo que nos assistiu hoje. Espero voltá-lo, revê-los também aqui na nossa plataforma online e também na nossa feira, na Wine Trade Fair e na Cachaça Trade Fair, de 10 a 12 de maio em 2022. Muito obrigada, professor. Tenha uma boa noite. Até logo. Eu que agradeço. Muito obrigado do convite. Estaremos juntos, se Deus quiser, ano que vem lá na feira, sim. Muito obrigado.